Bom, pessoal, nós vamos aqui à resolução de mais uma questão da prova da SpaceX do ano passado e agora envolvendo equações algébricas, né? Polinômios e números complexos também. Ele fala aqui o seguinte nessa questão. Sabendo que o número complexo i, sendo i a unidade imaginária, é raiz do polinômio p de x, onde p de x é x à quinta menos 2x à quarta menos x mais 2. Podemos afirmar que p de x tem? Aí você vai observar aqui o seguinte. Ele está falando sobre p de x e ele fala a respeito do quê? Analisando as alternativas, a gente dá uma lida aqui e vê que ele está falando sobre as raízes desse polinômio. Então aqui o que a gente tem que trabalhar é quais são as raízes desse polinômio e a partir disso tentar analisar qual que é a melhor alternativa para a gente poder marcar aqui, de acordo com a conclusão que a gente chegar ali no final. O que ele deu como premissa para a gente foi que i, a unidade imaginária, é raiz desse polinômio. E aí a gente tem que lembrar o seguinte. Esse polinômio, ele é um polinômio de grau 5. Se você observar aqui, ó, o grau desse polinômio é 5. Pelo teorema fundamental da álgebra, significa então que esse polinômio tem até 5 raízes complexas. Sendo que uma delas, ele já falou, que é o i. Agora, uma vez que você tem o i como raiz, você tem que lembrar aqui do teorema das raízes complexas. Todas as vezes que um polinômio tem como coeficientes números reais, esse polinômio, se tiver um número complexo como raiz, o seu conjugado também é raiz. Com isso, a gente já tem 2 das 5 raízes desse polinômio para a gente poder analisar. A gente já tem x1 igual a i e x2 igual a menos i. Então já são 2 raízes complexas do polinômio de quinto grau. Está faltando a gente achar então mais 3 raízes. Uma outra observação importante que a gente tem que fazer acerca dos polinômios é sempre que a gente está procurando raízes de um polinômio, somar os seus coeficientes. Se a soma dos coeficientes der 0, significa que x igual a 1 também é raiz. Então, se a gente analisar esse polinômio, o coeficiente 1 do x5 com menos 2, com menos 1, com mais 2, a soma dos coeficientes é 0. Se essa soma dos coeficientes é 0, a gente acabou de descobrir mais uma raiz, que é x igual a 1. Então, a gente tem aqui agora x3 igual a 1. Uma vez que a gente sabe 3 das raízes desse polinômio, agora fica fácil. Ele é de quinto grau, nós vamos utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini, abaixar o grau dele, porque com cada raiz você consegue abaixar o grau, de 5 para 4, de 4 para 3, de 3 para 2, e no final, quando chega numa equação de grau 2, basta a gente aplicar a fórmula de Bhaskara para encontrar as 2 últimas raízes, e aí a gente pode fazer a nossa análise das alternativas, ok? Então vamos lá. Uma vez agora que você já conhece as 3 raízes, 1, i e menos i, você vai utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini para que você possa ir baixando o grau do polinômio, né? De grau 5 para grau 4, 3 e 2. A gente coloca aqui em cima os coeficientes do polinômio, que tem que estar completo e ordenado. Então observe o seguinte, eu vou colocar 1 para o x5, menos 2 para o x4, que é o coeficiente dele. Você vai reparar que x3 e x2 não aparecem no polinômio, então os coeficientes deles são 0. Então 0, x3 e 0, x2. Coloca menos 1 para o x1 e 2 para o termo independente. Aqui você coloca a sua primeira raiz. Não existe uma ordem que você tenha que seguir, 1, i ou menos i, tanto faz a ordem. Eu sugiro que você coloque o número real primeiro para tornar as contas mais fáceis para você. Aí uma vez que você coloca esse 1 aqui, o processo é bem simples. Você abaixa o primeiro coeficiente e o processo é sempre o seguinte, multiplica pelo cara que está aqui e soma o resultado com o próximo. Então, 1 vezes 1, 1, com menos 2, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, com 0, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, com 0, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, com menos 1, menos 2, e aqui, menos 2 vezes 1, menos 2, com 2, 0. Essa última casa aqui é a casa do resto. Se esse número que você está colocando, que foi o 1, ele é raiz, obrigatoriamente a última casa ela tem que ser 0. Se por um acaso não deu 0, pode refazer, porque tem alguma coisa errada. Agora, você já baixou o seu polinômio de grau 5 para grau 4. O que você vai utilizar? Esse mesmo polinômio que você tem aqui agora, que foi o de grau 4 que está aparecendo, você vai usar a outra raiz, que é o i, ou o menos i, o que você quiser primeiro. Eu vou utilizar aqui o i. O procedimento é o mesmo. Abaixa o 1,
multiplica com o de cá e soma com o de lá. Então vamos lá, ó. 1 vezes i, isso dá i com menos 1, i menos 1, i menos 1 vezes i. Aí vai no rascunho para você poder fazer isso com calma. I vezes i menos 1. Isso dá i ao quadrado menos i. Lembre-se que i ao quadrado é menos 1. Menos 1 com menos i é o valor da multiplicação. Você vai somar isso aqui agora com menos 1, vai ficar menos 2 menos i. Agora, de novo, menos 2 vezes menos i multiplicado por i, fica menos 2i menos i quadrado. Lembrando que o i quadrado vale menos 1, menos i quadrado vira mais 1. Então fica 1 menos 2i. 1 menos 2i somado com menos 1 vai dar menos 2i. Fazendo a última conta aqui, menos 2i vezes i dá menos 2i quadrado. Menos 2i quadrado, na verdade, é menos 2 vezes menos 1, que é 2. Somando com esse menos 2, a última casa tem que estar zero. Então nós já temos aqui o grau do polinômio caindo de 5 para 3. E eu tenho mais uma raiz, que foi aquela que eu tirei pelo teorema das raízes complexas, que é o menos i. Então agora eu faço o mesmo procedimento. Abaixo 1, 1 vezes menos i, somado com i menos 1, vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos i, isso aqui vai dar mais i, somado com menos 2 menos i, isso vai dar menos 2. Menos 2 vezes menos i, mais 2i, com menos 2i, zero. Então você conseguiu baixar o seu grau de grau 5 para grau 2. Essa equação que está aqui agora é uma equação do segundo grau, de uma equação do segundo grau. E com isso basta tirar as raízes aqui pela fórmula de Bhaskara. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Com isso agora, aplicando a fórmula de Bhaskara ali de uma maneira bem direta, a gente encontra x igual a 2 e x igual a menos 1. Que são as últimas duas raízes que estavam faltando. Com isso, a gente completa o nosso conjunto de solução, chegando no x4 igual a 2 e no x5 igual a menos 1. Eu tenho, então, as 5 raízes complexas. Agora eu vou analisar as alternativas e ver qual é a minha melhor opção. A letra A fala que são duas raízes iguais a i, uma raiz racional e duas raízes irracionais. Totalmente errado. Só que se você olhar por aqui, ó, duas raízes irracionais. Não tem nenhuma raiz irracional. A gente tem duas raízes complexas e 3 raízes inteiras. Nenhuma delas é irracional. Então a letra B, 1 e menos i como raízes complexas e 3 irracionais. Esse irracionais aqui torna a nossa afirmativa falsa, visto que 1, menos 1 e 2 são inteiras. Na letra C ele fala uma complexa i e 4 reais. Também está errado. A gente tem i e menos i como raízes complexas. Também é falso. A letra D fala 1 e menos i como complexas e 3 raízes inteiras. É ela. Menos 1, 2 e 1 são raízes inteiras. E mais ou menos i são as complexas. Com isso, o gabarito, letra D.